O silêncio nos assusta. A gente tá tão acostumado com uma vida barulhenta, sempre conectada, sempre antenados nas piores e melhores notícias do momento, que a gente pouco se importa com o silêncio. Eu penso que a gente é treinado pro barulho, pra negar o silêncio. Mesmo quando a gente tá quieto, sem opção de barulho, não ficamos quietos. Paradoxal, eu sei, mas é uma realidade. Eu tenho a impressão de que o silêncio intimida a gente, ele assusta. E eu acho que é por uma razão simples. No silêncio, nós damos conta de quem somos. Às vezes a gente repara em cantos em nós que a gente não presta muita atenção quando a gente está imerso no barulho das nossas rotinas. É como se o silêncio nos desconcertasse. Daí a necessidade de sempre cobrirmos esse abismo silencioso com a maior quantidade de barulho possível. Ocupações, múltiplas telas, compromissos inadiáveis, utilidades que poderiam facilmente serem deixadas de lado. No momento em que eu escrevo esse texto, me resta no celular apenas 28% de bateria. Faltou energia aqui na comunidade onde eu tô, 41 quilômetros de distância da zona urbana, no meio da Amazônia Paraense. Dá um breu total lá fora. Naturalmente, já não teríamos sinal de área com a falta de energia, soma-se a ausência do sinal de internet Wi-Fi. Me restam o bloco de notas do celular, com seus 28% de bateria. Estamos desconectados, ilhados forçadamente das últimas notícias bombásticas, dos stories polêmicos de celebridades que a gente segue, das intermináveis notificações dos incontáveis grupos nos quais nossa presença é indispensável para solucionar o problema da Terceira Guerra Mundial. A gente não tem alternativa, senão o silêncio. E eu já me preparo para momentos assim. Eu deixo baixado no meu app de música meus álbuns favoritos. E agora, no instante em que escrevo, eu ouço Orange Juice, do Noah Kahan, no modo offline. Por sinal, recomendo. A 41 quilômetros de distância da cidade, na Amazônia Paraense, só me resta o céu estrelado, a escuridão e o silêncio. Nada de notícias, nada de notificações, nada de nada. Somente a companhia de um bom álbum de música, os pensamentos aleatórios e a espera de um amanhecer num novo dia. O silêncio nos assusta, eu sei, mas de vez em quando uma dose dele é boa para lembrar a gente ouvir os nossos próprios pensamentos, por vezes coberto pelas vozes de outros. De vez em quando é bom conversar com o silêncio. Qual foi a última vez que você ouviu o silêncio? Qual foi a última vez que você ouviu um bom álbum de música no modo offline? Qual é a sensação de estar de volta na sua cidade? Tranquilo. Tranquila? Um pouco diferente, mas continua, não mudou muita coisa. Não mudou nada, né? Porque você era criança? Não era criança, claro, mudou. Aqui não era assim, aqui era tipo uma piscina. Uma praça com piscina. Um chafariz. Era, mas era uma piscina grande, um escorregador. Quando funcionava era bonito. Entendi. Betacacá. Um dos melhores da cidade.
Pode ser um podcast, se você quiser. Tá. Eu tô. Mas você tem que falar no microfone. Você não pode deixar ele... você tem que segurar ele assim, ó. Na direção da tua boca. Então, vamos começar. Não, mas não precisa fazer gracinha, amor. Não? Não, Ai, eu só queria que você conversasse comigo, na verdade. Então? Você não vai fazer gracinha pra ninguém, na verdade. Não, é que eu gosto, eu sou uma pessoa de graça. Não. Você sabe que eu sou. Eu tô gravando já. Essa semana lá na comunidade onde a gente tava, faltou energia, né? E ninguém tava esperando faltar energia, mas faltou. Legal, né? Faltou por volta do meio-dia. A gente ainda tava trabalhando, né? Com as crianças da comunidade. Esperávamos que até ao anoitecer a energia chegasse, mas não chegou. E aí me fez lembrar de um trecho do livro Essencialismo. Eu tô lendo ainda, eu não terminei de ler, então em algum momento, quando eu terminar de ler, eu venho compartilhar a leitura. Mas aí, nesse capítulo, né, ele vai falar sobre a importância de você separar alguns momentos para poder pensar, né, deliberadamente, para você separar momentos para pensar. Aí o autor, eu tava pensando sobre isso lá em Monteiro, sobre o que chama Silêncio, me lembrou um trecho desse livro aqui. Esse capítulo aqui, que o autor fala sobre silêncio, ele não fala sobre silêncio, na verdade, ele fala sobre os benefícios de você estar indisponível, né? Sobre você simplesmente se isolar. Aí ele vai até falar que o cara lá da Microsoft, esqueci o nome dele, acho que ele até morreu esse ano, ele vai falar que ele separa um tempo isolado para poder ler livros, artigos, etc, etc. E aí tem um trecho interessante que ele fala assim, né? Parece óbvio, mas quando foi que você reservou o tempo no seu dia cheio para simplesmente se sentar e pensar? Ele questiona, né? Depois ele fala assim, eu tô falando de reservar de forma deliberada um período sem distrações. Sem distrações. Num lugar isolado, para não fazer absolutamente nada, além de pensar. Quando foi a última vez que você fez isso? É claro que ninguém gosta de ficar entediado, mas quando abolimos toda a oportunidade de nos entediar, quando a gente tira todas as oportunidades que a gente tem de ficar entediado, a gente abre mão do tempo que a gente tem para pensar e processar. Porque o tédio traz isso. Então tem muito a ver com o que aconteceu lá em Monteiros. Faltou luz, não tinha internet Wi-Fi, e eu tava, tipo assim, entediado, não tinha nada pra fazer, acostumado com as redes sociais, etc, etc. Entendeu? Aí ele termina assim, eis outro paradoxo. Quanto mais rápida e assoberbada é a vida, mais precisamos encontrar tempo para pensar. E quanto mais ruidosa fica a situação, mais precisamos construir espaços silenciosos de reflexão, nos quais consigamos realmente focalizar determinada questão. Ou seja, quanto mais barulhenta e mais atarefada a tua vida, mais você precisa de um tempo, de um espaço, para você simplesmente pensar, refletir. Então eu tava pensando um pouquinho sobre isso, entendeu? Sim. Mas isso é importante, né? Até pra manutenção de você e de relacionamentos que estão em volta de você, né? Que esse momento que você para e pensa e você fala assim, caraca, agora, será que o que eu posso fazer pra melhorar? O que eu posso fazer pra sabe, que não envolva fazer um favor pra alguém, escrever, sabe, se ocupar com demandas de outras pessoas que não sejam suas próprias, sabe? Você, eu quero escrever um livro, eu quero fazer um origami, eu quero ler um livro, eu quero ser um pouco de mim, um pouco mais. Sim, mas você vê que ele fala de um tempo pra não fazer nada, né? Não um tempo pra se ocupar em pensar no que você vai fazer quando você tiver um tempo. Na verdade é assim, um tempo para fazer nada. É o que ele fala aqui. É um tempo pra fazer nada além de pensar. Então. E tem que ser um lugar isolado. Mas é sobre... Só pensar. É só um pouco sobre as coisas que estão ocorrendo em volta, né? Pensar, se é só sobre pensar, pensar no geral. Pra mim seria no modo geral. O que eu gostaria de fazer, melhorar, ser quem eu sou, o que eu poderia ser. Sim. O que eu posso me tornar. Não se prender ao futuro e se agarrar ao passado, mas sim ser alguém agora no presente para se tornar alguém melhor no futuro. E eu tô pensando sobre... E com o que você aprendeu no passado. E eu não tô romantizando, eu até falei que eu não tô romantizando essa questão dessa vida ordinária, né? Tipo assim, faltar luz. Nossa, tá falando de faltar luz. Na verdade, eu não tô falando de faltar luz. Tô falando que o que faltar luz provoca em você. Que no caso eu fiquei sem internet. E aí eu tive mais tempo pra poder pensar, né? Entediado, né? Não tem internet, não tem série baixada. Eu só tinha álbuns de música no celular baixado pra poder ouvir. Inclusive eu até ouvi até acabar os álbuns de música, até acabar a bateria do celular. Mas eu tinha mais tempo pra pensar porque eu não tava com acesso à internet. E já tinha conversado pra caraca. É igual assim, hoje em dia, você ter essa pausa pra pensar, né? Cada vez mais ela se torna inexistente, eu posso dizer dessa forma. Porque assim, presta atenção. Antigamente, antes da época do celular, né? Na época da televisão ainda, sem o celular, faltava energia, acabava tudo. O que todo mundo fazia? Algumas acendiam as velas. Acendiam as velas. Ficava brincando com sombra. Ficavam dentro de casa,
se reuniam pra conversar, porque a minha família, geralmente, quando tava lá em casa, assim, faltava energia, acendia uma vela no cantinho e ficava ali conversando. Sim, a minha família também. Falando as coisas, às vezes ia até pra frente da rua, porque Todo mundo. acendiam ali as coisas, ficavam clarão, assim, bem muito antigas. Hoje em dia, acabou a energia, liga a luz do celular, ou vou jogar no celular. Vou ler alguma coisa com a luz do celular ligada. Ou vou pegar o Kindle, né, que é pra ler um livro. Se tiver luz, né? Porque meu Kindle não tem luz. Aquele Kindle mais chique, né? Mas enfim, esse tempo pra você pensar ou conversar com outra pessoa, assim, despreocupadamente ou sem buscar outros meios pra se conectar, né, com as pessoas. Se conectar com as pessoas, né? Se conectar no celular, né? Mas a pessoa tá do teu lado, você não se conecta com ela. Que às vezes, muitas das vezes é isso, né? E hoje em dia esse espaço que era proporcionado muitos anos pela falta de energia, e você não busca, e as pessoas naturalmente não buscam a solidão, né? Essa paz. Não sei se seria uma paz, né? Esse momento só. Esse momento, Solidão. Essa solidão. Porque assim, muitas das vezes a solidão, ela te traz essa possibilidade de pensar, essa talvez. possibilidade de pensar, esse momento de clareza, esse momento de reflexão. Mas as telas e algumas coisas assim. Redes sociais. Roubam essa solidão. E atarefado do dia a dia, né? Roubam essa solidão. Um pouco de você todo dia. Sim. O autor, inclusive, nesse capítulo sobre os benefícios de estar indisponível, ele começa com uma frase assim: sem grande solidão, nenhum trabalho sério é possível. Essa frase é do Pablo Picasso. Sem grande solidão, nenhum trabalho sério é possível. E aí, você falou de solidão. É uma frase que abre o capítulo, é justamente essa. Que o autor fala sobre isso, né? Sobre você estar indisponível, se recolher pra pensar e processar. No que quer que seja. Entendeu? Assim, então, você só... Por exemplo, assim, situações do seu dia a dia, né? Normal, o seu dia a dia, né? Você processa, vou dizer assim dessa forma, você processa essa informação do dia a dia quando você deita e dorme. Seu cérebro vai lá e vai processando todas as... Mas eu acho que processa de uma forma ruim, né? Porque sentar deliberadamente, assim, vou sentar pra pensar sobre alguma coisa. Eu acho que é mais benéfico do que só sentar e dormir. Tu não acha? Não, como eu falei, né? Que o cérebro... Essa questão, o que eu falei de processar, né? Inconscientemente. Inconscientemente. Muitas pessoas só têm esse momento pra absorver alguma coisa do seu dia a dia. Mas tu vê que o autor fala de pensar deliberadamente. Solidão, você está presente na solidão. Isso. Eu tô falando que a maioria das pessoas, elas só encontram a solidão no sonho. E ali, pra elas tá ótimo, né? Ou pior, né? Elas estão com o celular, sozinhas no ambiente, e elas acham que aquilo é solidão. Com o celular. Ou às vezes elas estão num lugar onde tem muita gente que estão com o celular. E aí, não, tô tão sozinha, né, aqui e tal, mas tão com o celular, né? É um tipo de solidão ruim, eu diria. Porque você só vai se alimentando com informações que às vezes nem... Algumas informações que nem valem tanta pena. Tipo, vídeos do TikTok, vídeos do YouTube, vídeos do Instagram. Se você não buscar alguma coisa, né, que não seja pra crescimento pessoal, mas vai passando as deixa eu te falar, não é todo mundo que tem... Quer dizer, eu não sei, né? Eu não sei se eu poderia dizer isso, né? Não é todo mundo que tem tempo pra pensar, né? Eu digo assim, mas assim, tirar tempo pra pensar, como o autor sugere aqui, né? Você precisa de momentos assim. Vamos ser sinceros, né? Você trabalha o dia todo. Eu também trabalho o dia todo. Quando você chega em casa, geralmente você quer descansar. Sim. Aí você vai pegar o celular pra se distrair. Sim. E dizem que é o tipo de dopamina ruim, pegar o celular pra se distrair. Dopamina boa, esportes, leitura de livro, né? Legal. Mas é isso que dá. É porque assim... Aí você se envolve com dopamina ruim, celular. Você acredita que você não consegue tirar 15 minutos do seu dia pra pensar em alguma coisa pra você? Pensar em silêncio num lugar isolado. Num lugar isolado. Assim, pra quem é mãe de família, né? Mãe, assim, com uma família grande, com os filhos e tal, eu acho que o único momento que ela conseguiria, assim, nesse instante da vida dela, seria assim, todo mundo dormiu, tá tudo feito, tá tudo pronto, eu vou deitar e nesse momento vou pensar sobre alguma coisa. E assim, muitas das vezes, quando ela chega nesse ponto, ela assim, eu vou deitar e dormir. A pessoa tá cansada, então é isso que eu quero falar, entendeu? Tipo assim, é uma tarefa simples, só que não é fácil. Não é fácil, não é todo mundo que consegue esse momento. Não é todo mundo que consegue esse momento. Eu tô falando sobre isso porque, forçadamente, nós lá no interior, né, a gente foi obrigado a ficar desconectado, porque não tinha sinal de Wi-Fi, naturalmente já não teria rede celular, já não tínhamos rede celular, as baterias dos celulares foram acabando, a gente foi só conversando, depois o pessoal pode começar a dormir, e aí só sobrou você e você mesmo, o brilho, a escuridão total e o barulho do grilo. Cri, 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 cri. Assim, por isso que eu tô falando, é simples, mas não é fácil. Eu sou uma pessoa que costuma a ter... eu viajo um pouco forte demais em alguns momentos. Quando eu falo viagem, assim, é porque assim, eu posso estar em algum lugar fazendo alguma coisa e minha mente me leva pra outro lugar, outro pensamento, outra coisa. O Guilherme sabe como isso funciona. Isso já sabemos o que significa. Isso é horrível. Mas assim, eu costumo... TDAH. Não, calma.
Eu costumo fazer isso e fazer as coisas no automático, porque muitas das vezes você não demanda tanta energia para algumas coisas. E eu vou fazendo, sabe? Vou pensando assim, aos poucos, com um foco dividido, não é certo, mas um foco dividido e pensando. Mas podia ser assim, podia ser assado, dessa forma. Eu posso melhorar isso, essas questões. Algumas coisas assim você pode ir fazendo, mesmo que você esteja ocupado com alguma coisa, né? Que não demande tanta sua atenção, tanta sua sua atenção, né? Dirigida. Você pode ficar pensando em pequenas coisas, em pequenas atitudes. Olha que interessante. Você falou de foco. E no capítulo o autor também fala sobre foco. Ele fala que o nome do capítulo, né, é sobre os benefícios de estarem disponível. E aí ele vai falar sobre essa questão de se isolar e os benefícios que isso traz. E aí tem uma parte que ele fala, né? Para ter foco é preciso escapar para criar o foco. Para ter foco é preciso escapar, ou seja, se isolar, né? Para criar o foco. Aí ele fala assim, como no caso da escolha, todos tendem a pensar que foco é uma coisa, que o foco é uma coisa, né? Sim, foco é algo que a gente tem, mas também é algo que a gente produz. Quando eu falo de criar, não quero dizer apenas escolher uma questão ou possibilidade e pensar nela obsessivamente. Eu quero dizer abrir um espaço para explorar uma centena de questões e possibilidades. Ou seja, criar foco. Você se isola para criar um espaço, um momento de foco. O pessoal pensa em foco como algo assim, né? Vai, foca nisso. Sim, é algo que já tá ali também, né? Tipo assim, a pessoa se concentra naquilo, deliberadamente. Mas foco também se cria. O autor vai problematizar essa questão. Ele falou de foco, né? Eu acabei lembrando disso também, porque ele fala sobre essa questão de se isolar pra focar em alguma coisa, entendeu? Como eu falo, criar foco. Muitas pessoas só têm esse momento de 15 minutos que vão no banheiro. Sim. Porque assim, por exemplo, pra mim, um homem adulto, casado, que não tem filhos, nem pet por enquanto, é fácil eu conseguir um tempo pra pensar. Mas eu fico pensando assim nas mães. E não... Sim, pessoas que têm uma outra rotina, outra rotina, né? E precisam meio que dançar nos 30 pra poder achar um espaço no meio disso. E quando quer descansar, né, ela se enche da velha dopamina, né, agora. Né? Celular, TikTok, Instagram, e etc, etc. Assim. Essas coisas, mas... Enfim, será que a gente tá... Como é que se fala? Será que a gente tá ferrado? Não, né? Será que a gente tá com uma bomba, um problema? Não, eu acredito. Assim, encurralado, né? Pelo celular, pelas redes sociais. Será que a gente tá encurralado pelas redes sociais? Não, assim, as pessoas, elas... Você conseguiria viver uma semana sem redes sociais? Já parou pra pensar? Sem anime, sem nada. Anime, sem filme, sem streaming. Mas, Guilherme, o que eu vou fazer se eu não tiver streaming, se eu não tiver aplicativo de música, se eu não tiver nada? Sendo bem sincero, eu não sou uma pessoa que me comunica muito através de redes sociais. O que eu faço é consumir produtos que tem na rede social. Sim. Consumir. E muitas das vezes eu me viro mais pra jogo do que rede social, porque às vezes algumas coisas na rede social me espantam demais. E eu vejo mais jogo porque assim, é uma dopamina rápida, fácil e barata. Fato. Sim. E assim, eu viveria de boa uma semana sem usar o celular. Só que assim, eu deveria firmar um contrato comigo mesmo. Tipo assim, o que eu vou fazer nessa semana? O que eu vou fazer no meu tempo livre? Eu vou estudar, eu vou correr, eu tenho que me manter ocupado com outras coisas. Ou seja, inconscientemente, o que você tá falando? Que por gastar tempo no celular, você não consegue abrir espaço pra estudar, pra praticar algum tipo de esporte. Sim. E muitas das vezes é porque... No caso dele, né? Óbvio. Por exemplo, assim, eu no meu dia a dia. Cara, quando eu chego em casa, eu... Só quer descansar. Mas se você não tivesse o celular, por exemplo, o que você faria? Dormiria só? Dormiria. Você não mexeria no celular? Se eu não tivesse celular, eu dormiria. E se você não trabalhasse, assim, um dia de folga, você acordaria sem celular? Eu acordaria. Eu faxinaria a casa inteira, limparia toda a casa, como muitas das vezes eu faço, que... Será? Será não? Eu procuraria alguma coisa pra fazer. Eu procuraria alguma coisa pra fazer. Você sabe como eu adoro ser uma pessoa muito manual. Entendi. Bacana. Adoro fazer meus origamis, minhas coisas. Um artista. Eu seria um artista fácil, porque quando eu começo a fazer alguma coisa, né, já estamos mudando de assunto aqui, você viu, né? O negócio começou com silêncio, o negócio já tá agora negócio de arte, né? É aquela questão, né? Se você busca um tempo, um momento pra você criar, ou pra você repensar, uma pessoa como eu, né? Quando eu quero pensar e criar, eu me isolo. Sim. Artistas fazem isso, né? Silêncio. Pablo Picasso, inclusive, né? Sem solidão, é impossível criar algo sério. Pablo Picasso, tá? Não fui eu que falei, não. Então vai reclamar com o Pablo. E é isso. Obrigado, Voz do Além. Chat GPT. De verdade, tá? Depois eu aciono você de novo, quando necessário. E é isso. Obrigado você também por ter escutado. E é isso. São só lesuras, não são verdades absolutas, são só pensamentos. São pensamentos, né? Exatamente. Tá bom? E aí eu
chamei a ajuda ali. Se você se identifica um pouco, se você quer pensar um pouco mais, se você acha que essa coisa foi legal. Segue o canal, curte, compartilha. É mais ou menos Eu isso. nem costumo fazer isso aqui, né? Vocês percebem muito, né? Ele que fez pela primeira vez, então... Mas enfim, é só isso só, gente. Se você quiser saber quem eu sou, Não, vamos ficar no mistério da voz. Quem é essa voz misteriosa? É do ChatGPT, gente. Eu tô começando com o ChatGPT. Tchau, tchau. tchau.